Jurema, minha Jurema, da rama eu quero uma flor. Jurema, Jurema sagrada, aonde Jesus orou. Jurema, Jurema sagrada, aonde Jesus orou. Debaixo do pé da Jurema, eu vi uma folha no chão. Jurema, Jurema sagrada, meu glorioso São Sebastião. Então, eu sou João Vitor, tenho 26 anos, sou enfermeiro, sou aqui do município de Pesqueira e participei, sou egresso do programa de residência em enfermagem obstétrica da ESP. Fui residente na Sexta Geres, no Hospital Rui de Barros Correia de Arco Verde. Ele surgiu, eu acho que já no finalzinho do primeiro ano da residência, e aí a gente tinha a coordenadora do programa, ela sempre divulgava alguns encontros que tinham online, web palestras, seminários. E aí um desses seminários que ela divulgou era um encontro de saberes tradicionais com parteiras. E aí era em um sábado de manhã e eu assisti esse encontro. Foi pelo YouTube, acredito eu. E aí eu vi uma fala de uma parteira, que é Mãe Dora Pancararu, que é uma parteira muito conhecida da região, que é indígena. E aí ela fez uma fala muito bonita, muito forte, sobre a atuação das parteiras, e sobre a invisibilidade que elas têm, como elas foram retiradas da cena do parto, que hoje é conduzido por enfermeiros, por médicos, o parto ele ficou restrito a esse ambiente hospitalar e os conhecimentos tradicionais eles foram retirados. As mulheres parteiras foram retiradas dessa cena porque hoje em dia a maioria dos partos são hospitalares, mas ainda continuam acontecendo partos domiciliares, as parteiras continuam existindo. E aí eu fiquei questionando, cadê essas mulheres? Eu achei que seria muito interessante que a gente voltasse a atenção para elas, para entender como era esse cuidado. E a gente discute muito parto humanizado, a gente discute muito parto natural. E elas sempre fizeram parto humanizado, elas sempre fizeram parto natural. Então ninguém melhor do que elas para falar sobre isso. E aí uni uma questão muito particular minha com a espiritualidade, de entender como é que elas enxergavam a dimensão espiritual nesse momento. Porque todos os partos em que eu prestava assistência, eu sentia uma energia diferente, eu sentia uma atmosfera diferente, eu sentia um arrepio, eu sentia umas presenças de algumas entidades que eu sou acostumado a trabalhar, que eu conheço aqui no terreiro, mas que não tinha nada de concreto. E falar de espiritualidade na nossa região, o Nordeste, onde existe um apelo com a fé muito forte, eu acho que é de extrema importância, que a gente tem espaços de discussão, onde a gente fale de saúde, fale de espiritualidade, fale de fé, para que quando a gente chegue nos territórios populares, quando a gente for fazer educação em saúde, quando a gente for receber uma gestante que vai com um terço na mão, que está rezando, o que é que a gente pode aproveitar isso ao nosso favor, para fazer uma assistência correta, para ser bom para a mulher, porque não precisa ser bom só para a gente, mas tem que ser bom para a mulher, tem que ser bom para quem está ali participando de todo momento, Acho que isso torna a coisa muito mais humana. E aí eu comecei a pesquisar, e fui vendo que existia, assim, alguns estudos que falavam sobre espiritualidade, que falavam muito sobre parteiras tradicionais, mas que ainda não uniam as duas coisas, E aí a gente sentou, começou a escrever o projeto, submeteu para o comitê de ética. E aí eu tinha uma vontade de também fazer alguma coisa no audiovisual. Quando veio o curso, eu estava já com ideiazinha de fazer um documentário, mas aí a ideia ficou muito mais forte. Depois do curso, com a palavra, o autor, era uma oficina, E aí a gente foi no decorrer das aulas, aprendendo e foi um caminho muito bom e muito importante para mim, para que eu afunilasse essa questão, Vamos fazer, como é que a gente vai fazer? E aí a gente se questionou como era que a gente ia captar essas parteiras, porque muitas delas estavam nos territórios indígenas, E a ideia seria reunir um grupo delas para a gente poder fazer esse trabalho. E aí aqui na região a gente tinha algumas parteiras, mas que eram ligadas à área indígena.
E aí, quando a gente faz um trabalho científico, uma pesquisa de campo, a gente enfrenta muitas burocracias ao pesquisar a população indígena, né? E aí a minha orientadora falou da Associação de Parteiras, né, Dona Zefinha Parteira, que é lá de Caruaru, né, e disse que essa associação ela funcionava, existia um movimento muito político delas, né, para continuarem atuando, né? E aí eu fui para lá, para Caruaru, né? A Associação de Parteiras funciona na casa de Dona Zefinha, que faleceu no ano passado, e aí a filha de Dona Zefinha que continua, né, para não deixar o movimento morrer. E aí a gente fez a proposta, né, para elas, e elas aceitaram, né, e ficaram a par também de reunir todas elas que faziam parte da associação para participarem desse momento, né? A gente fez o agendamento e aí a gente pensou também em uma metodologia que colocassem elas para serem protagonistas do trabalho, que não ficasse só naquela questão de pesquisador entrevistado, que fosse uma coisa reta, né? A gente tentou fazer uma coisa construtiva e aí a gente fez a técnica dos grupos focais, né, para fazer coleta de dados. Foi um dia muito produtivo, muitos momentos emocionantes em que a gente chorava, né, que elas falavam muito de Dona Zefinha, que foi uma líder assim, que inspirou todas as outras a continuarem lutando e dizendo assim: eu não sou técnica em enfermagem, eu não sou enfermeira, eu sou parteira, né? Vamos continuar militando para que as parteiras existam, porque elas ainda estão aí, né? E elas o tempo todo falando da necessidade também de que esses saberes eles continuem a ser passados, né? Que é importante que tenham médicos, que tenham enfermeiros, que tenham obstetras, né? Mas que é importante que continuem também a formarem parteiras, né? Dentro da tradição, dentro dos territórios, para estarem ajudando aí essas mulheres e ajudando no processo de nascimento, que é muito importante. Então, eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, que está ali atuando na ponta, que está na assistência, a gente precisa tirar as vendas que são colocadas. Só de saberes técnicos, só de saberes científicos, e entender que a gente trabalha com pessoas, né? E a gente está em constante desconstrução, em constante movimento. A gente tem que aprender o tempo todo. No relato, assim, das parteiras que a gente teve, elas falam de espiritualidade o tempo todo, né? Porque quando a gente fala de assistência ao parto, é um momento que tem uma ligação com o sagrado muito forte, né? Uma vida que está nascendo. É uma mãe que está se preparando ali 9 meses, né, para receber aquela criança. Ela tem um nome, enfim, tem toda uma expectativa em torno daquilo, e é um momento muito sublime que todo mundo passou, né? E elas falam muito das mãos, né? E aí o título do meu trabalho foi Mãos Sagradas. E aí, porque ela fala muito das mãos, né? Como as mãos são sagradas, porque elas, nos relatos delas, elas dizem que antes da mãe pegar a criança, quem pega são elas. Então a importância, né, das mãos, como são sagradas aquelas mãos. E elas falam muito de orações, né, que rezam o tempo todo e pedem: Deus, abençoe minha mão, abençoe minhas mãos para receber essa criança, né, que ela venha cheia de saúde, né? Então elas têm uma ligação com o sagrado muito forte. E também nas falas elas relatam a questão de amuletos, né, de escapulários, de símbolos, de vela, enfim, de santos, que elas utilizam como instrumentos para fazer aquele trabalho. Uso de ervas, de chás, de benzimentos, né? Técnica de imposição de mãos sobre o ventre. Então, tudo isso são questões que têm uma ligação com o sagrado muito forte, com a espiritualidade muito forte, né? Porque quando a gente vai para a literatura científica, a fé ela é um importante mecanismo, né, para o enfrentamento de doenças, para o enfrentamento dos problemas de vida. E elas já utilizam aquilo ali de forma natural. Então se torna muito mais bonito, muito mais forte, muito mais prazeroso, né, fazer aquilo se a gente está aliado com a fé e com a espiritualidade. E aí a gente conseguiu esses resultados, né? A gente conseguiu falar sobre um cuidado muito básico que elas tinham, de muito respeito com a mulher, porque hoje a gente fala de respeito, né? A gente fala, cadê o respeito da mulher quando a gente fala de violência obstétrica, né? E que elas sempre tiveram esse respeito porque são mulheres, né, que já pariram e que estão ajudando outras a parirem,
né? E que vão ajudar outras e outras e outras, que acabam ficando todo mundo ali na mesma comunidade. E que mais de resultado que eu acho? Foi um trabalho bem grande, assim, que não deu para botar nas apresentações. A gente teve os cuidados com o pós-parto também, porque a gente fala de parto, e como é que ficava essa assistência no pós-parto, né? E elas falam do cuidado com o coto umbilical, do cuidado com a amamentação, elas falam da placenta, né? Que elas enterram, né? Na cultura das parteiras, toda mulher que pare, né? Quando a gente faz a dequitação da placenta, aquela placenta ela é enterrada no solo, na terra, e é plantada uma semente de alguma árvore, para que aquela placenta que foi a casa do bebê e que nutriu o bebê, que ela nutra uma planta e que vai nascer ali. Então, acho que os resultados da pesquisa foram muito bons, assim, muito produtivos nesse sentido. Primeiro, a gente confirmou a ligação da espiritualidade com o parto. Depois, a gente pôde entender como é que foi esse processo de retirada delas, né, do parto. A gente pôde entender os cuidados que elas fazem, né, um pouco dos cuidados tradicionais, né, e do empoderamento delas, que foi algo que me chamou muita atenção também. Como elas são empoderadas, como elas não aceitam serem chamadas de outras coisas. Por exemplo, eu sou enfermeira, eu sou técnica. Não, eu sou parteira, me chamo de parteira. Eu acho que é importante para a gente, primeiro, deixar algo de bom no serviço, porque eu acho que muita gente passa por ali. Muita gente passa por ali e a gente tá ali o tempo todo. A gente tá puxando muito deles, a gente tá perguntando, porque residente é curioso, residente quer fazer tudo e acha que pode fazer tudo. E eu acho que o trabalho de conclusão de residência é um momento para a gente dizer assim, ó, eu tô deixando isso aqui. Essa foi a minha obra durante esses 2 anos. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir isso. Acho que uma sementinha que a gente planta já é algo de bom que a gente deixa no serviço. Eu acho que o trabalho de conclusão de residência, ele vem muito nesse sentido. Mesmo que não seja um trabalho, a gente tem muito trabalho de conclusão nas áreas técnicas mesmo, ali do hospital, né? Com pesquisas, com os profissionais do serviço e tal. Acho que o meu trabalho foi o que saiu um pouquinho da caixa, né? Mas mesmo assim, eu consegui deixar algo de bom, porque todo mundo que fala comigo de lá se lembra sempre da espiritualidade, né, das coisas que eu questionava, das coisas que eu perguntava, né, e enfim, eu acho que é nesse sentido o trabalho de conclusão de residência. Eu vejo como um ganho muito bom, porque a gente está levando o nome da instituição, a gente está levando o nome da gente, a gente está deixando algo de bom e ficar com aquele diálogo, né, bacana da gente fazer outras coisas, outras parcerias, e é isso.